Bem, meus amigos, vamos continuar aqui com essa revisão dos principais conteúdos que o engenheiro de automação utiliza aí na sua vida de trabalho, de projetos, tá? Hoje vamos estudar pneumática e hidráulica, apenas uma abordagem geral, né? Sendo que vocês já tiveram essa matéria especificamente. Eu acredito que já tenham tido matérias similares, tá? Mas vamos fazer uma revisão para a gente poder partir para os nossos projetos, né? Então eu deixei dois vídeos sugeridos aí, eu vou colocar também na descrição na sala do Classroom, tá? Um é de válvulas pneumáticas na prática, então tem um vídeo lá que eu contei no canal UP Engenharia, onde tem várias válvulas pneumáticas, ele vai mostrando cada uma, qual é a simbologia dela. Então vocês assistam, por favor, para complementar o assunto. E uma outra é da própria Festo aqui, que uma parte sobre hidráulica básica, tá certo? Então tem esses dois vídeos aqui, se possível assistam para complementar nosso estudo. Então, os sistemas pneumáticos ou hidráulicos consistem em transformar a energia contida em fluidos, tanto para se obter dados como para a utilização e transformação dessa energia, tá certo? Então você pode utilizar, por exemplo, a energia em fluidos em um sensor e a partir disso obter dados como pressão, vazão, etc. Ou também você pode colocar ela em um atuador para ele atuar, para ele fechar uma válvula, por exemplo, para tirar um motor. Então é a maneira de usar a energia contida em fluidos, né? Esses fluidos podem ser o ar ou os mais viscosos, como os óleos, tá certo? Ou outros fluidos também, a água. Então, o importante é utilizar a energia de fluidos. Quando a gente está falando de fluidos, a gente está falando já de hidráulica, né? Então, pneumática especificamente, quando estiver falando de pneumática, a gente está falando especificamente do fluido ar. Do ar comprimido, na verdade, né? Princípios fundamentais utilizados nos sistemas pneumáticos e hidráulicos são compressibilidade e expansibilidade, tá certo? Então, compressibilidade, que ele vai representar ali a mudança do volume devido à pressão, tá certo? Então, você vai comprimir um fluido e fazer com que ele transmita essa força através de outro caminho. E a expansibilidade, ele vai mudar o volume devido à elevação da temperatura, tá? Então, você vai ter ali um fenômeno que vai causar uma mudança de temperatura, vai expandir esse gás, né? E você vai utilizar uma forma de utilizar essa... Você vai desenvolver uma forma de utilizar essa característica do fluido. Em termos práticos, o que a gente vai considerar para a construção do sistema mecânico ali na prática, ali, né, no mais grosso possível ali, você vai utilizar o princípio de Pascal e termodinâmica, tá? Mais especificamente aquela equação de Pascal dos fluidos, tá? Então, F1 sobre A1, 2 sobre A2, e aqui a equação geral dos gases, tá? Então, para você fazer uma aproximação ali do que você desenvolveu, você pode usar essas equações aí, tá? Mas é claro que se você quiser desenvolver equipamentos mais precisos, você vai ter que usar as equações diferenciais e as equações que envolvem viscosidade e outros fatores, como por exemplo, qual é o tipo de fluido, né? Se ele é se ele é monoatômico, diatômico, etc. Então tudo isso vai incluir na equação de gases e tal. Você vai ter que usar a equação de Bernoulli, então tem uma série de outras equações, né? Mas a grosso modo, para você fazer ali o projeto básico, tá? Você pode fazer o projeto básico ali de um sistema de pneumático, por exemplo, você vai usar essas equações aí. Para a construção de equipamentos como atuadores, motores, são necessários conhecimentos obtidos mecânica dos fluidos e termodinâmica, tá? Então, se você quiser realmente desenvolver equipamentos para essa área, né? Que inclusive aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aí empresas que desenvolvem equipamentos aí na área de automação, por exemplo, nós temos a WEG, né? E praticamente poucas outras, né? Que desenvolvem algumas outras coisas, tá? Então essa é uma área que tem muito promissora para o Brasil, desenvolver sensores, desenvolver equipamentos de automação. Uma área que precisa de gente, né? Para que se você fizer uma empresa para construir essas coisas, realmente você vai ganhar muito dinheiro. Sistemas hidráulicos pneumáticos. Então,
O que você vai ter que saber, você saindo da faculdade, entrando na indústria ali para trabalhar, entrando para fazer um projeto, você vai ter que saber ler e identificar desenhos de linhas, tá? Então, você vai ter que saber ler, identificar, você vai ter que saber ver o desenho e saber, por exemplo, se alguém te mandar um projeto para você lá de fazer uma linha de distribuição de ar pneumático, você vai ter que ler o desenho, saber onde você vai instalar, saber como você vai instalar, saber quais são as peças que você vai comprar para instalar, qual é o tipo de solda, tá certo? Quais são os profissionais que você vai ter que contratar para construir o que você quer. Enfim, essas coisas que você vai ter que saber. Especificar o tipo de tubulações, conexões e equipamentos a serem utilizados de acordo com as condições de pressão, temperatura e vazão, tá? De acordo com a NFPA, classifica-se como sistema hidráulico quanto à pressão nominal. Então, baixa pressão até 14 bar, tá certo? Então, se você vê sistema na sua empresa aí até 14 bar, você está trabalhando com sistema de baixa pressão. De 14 a 35, média pressão, tá certo? E de 35 a 84, sistemas de média alta pressão, tá? Acima de 84, nós temos sistema de alta pressão até 210 e acima de 210 bar, sistema de extra alta pressão, tá certo? Então, o que vai ser comum, o comum, né, de se trabalhar é dentro dessa faixa aqui, ó, média, né, baixa, quer dizer baixa, até a alta pressão. Então, se extra alta pressão vai ser muito difícil de você encontrar, né? Vai encontrar já em algumas aplicações específicas aí, como hidrelétricas, propulsão de foguete, essas coisas. Então, para você saber identificar o desenho, a primeira coisa que você tem que entender é o que são isométricos, tá? Então, quando você chegar na indústria, você vai se deparar muito com desenhos de isométrico, né? E desenhos isométricos nada mais são do que desenho de tubulações, tá certo? Desenho de tubulações de forma isométrica, né? Considerando os ângulos isométricos, tá? Com angulação de 120 graus. 120 graus, tá? Então, fazendo isso aqui, você vai ter X, Y e Z, e você vai fazer um desenho com dimensões, né? Ele não precisa ser escala real, tá certo? Ele precisa representar as dimensões das tubulações e as conexões e válvulas que você vai utilizar na sua linha, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de isométrico, né? De isométrico, tá certo? Como vocês podem ver claramente, nós temos aqui o fluxo do fluido, né? Então você tem que representar o seu fluxo do fluido no isométrico, né? Então temos uma válvula aqui. Aqui temos um joelho ligado por flange. Como eu sei que é ligado por flange? Porque esse símbolo aqui, ó, ele já me diz que é um símbolo de ligação por flange, tá certo? Se fosse um ponto assim, por exemplo, seria ligação por solda, tá? Então, isso que é importante você compreender em isométrico, tá? Saber identificar a linha. Geralmente você vai ter que colocar aqui as medidas, tá? Então, por exemplo, quando você coloca aqui 2.000 milímetros, por exemplo. Então, quando você vai chamar... quais são os profissionais que realmente montam isso aqui para você? São os caldeireiros e soldadores, tá certo? Então, os caldeireiros e soldadores. Quando a gente está falando de tubulação, a gente tem que chamar os caldeireiros e soldadores, né? Geralmente, quando você trabalha aí na indústria, aí, você geralmente contrata uma empresa terceirizada já para fazer esse serviço, né? Você faz o desenho, você faz o isométrico da tubulação, e aí você contrata a empresa, e aí a empresa ela vai só construir para você, né? Então, ela já tem esses profissionais, tá? Então, você, por exemplo, você vai ter que identificar qual é o tubo, qual é a pressão que ele aguenta, né? Dependendo da pressão, dependendo do que você vai querer identificar qual é o tubo, né? Qual é a norma que você precisa que o tubo seja comprado de acordo com norma tal, né? Geralmente, para tubos de média e alta pressão é a norma ASME. E você vai identificar ali qual é o tipo de solda a ser utilizado, tá? Geralmente, para média e alta pressão é solda primeiro argônio e depois um acabamento com solda de eletrodo. Tudo isso vai estar indicado no seu projeto, e a partir disso você vai contratar lá uma empresa para construir, né? Para construir. Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui um ponto, né, de saída, né, que vai para uma PV, né? Então aqui a gente pode botar aqui, por exemplo, algum sensor, né?
algum sensor, alguma saída para fazer um bypass, por exemplo, nessa rede. E assim por diante, tá? Então você olhando aqui, você já sabe mais ou menos como que vai ser construído a sua tubulação, tá certo? A sua tubulação. X, Z, né? X, Z e Y. Aqui, ó. Beleza? Então aqui tem um exemplo, tá? Então observe esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma tubulação de 8 polegadas. Aqui eu tenho um T ligado por solda. Um T de redução de 8 para 6, ó. De 8. Aqui vem 8 polegadas, aqui vai 6. E aqui eu tenho um joelho ou curva 90 graus, também ligado por solda de 6 polegadas. Aqui eu tenho um T de 6 polegadas. Aqui uma espera aqui com flanges, tá? Então, uma flange e uma outra tampa, tá certo? Então tem aquela flangezinha. E aí tem a tampa em cima, tampando aí para deixar uma espera aí, para depois instalar uma válvula, por exemplo, para depois instalar uma outra tubulação, tá? Então geralmente a gente utiliza isso aqui quando você vai fazer um outro caminho. Você pode parar lá a linha durante só um dia. Você vai fazer instalar esse T aí, deixar a espera lá e vai construir toda a outra linha para depois só conectar. Válvula de gaveta, tá? E aí nós temos vários pontos aqui, ó. Tudo isso aqui, isso aqui tá em norma, tá certo? Tá em norma. Eu vou deixar para vocês aí, eu vou passar um exercício sobre isso, mas eu vou deixar para vocês aí um resuminho que eu peguei, tá? Eu não me lembro de qual faculdade é, no arquivo de uma faculdade aí, eu acho que é de algum IF, que eu achei bacana lá. Ele é bem rapidinho, 7, 8 páginas, tem lá todos os símbolos, tá certo? Como utilizar sobre isométrico. Então você olhando aquilo ali, se você quiser guardar para você, achei muito bom aquele resuminho, tá? Tenho guardado ele. E aí você, quando tiver na prática aí que precisar fazer um projeto de tubulação, você já pega ele, já vai desenhando, já vai pensando, vai ajudar você bastante, tá certo? E aí você também, né, no seu projeto você vai ter que indicar ali todos os itens, né? Por exemplo, aqui, ó, tubo de 6 polegadas, quantidade 3 metros, ó. Tubo de 6 polegadas, quantidade 3 metros, tá? O schedule 40, tá? O schedule é a espessura da parede do tubo, tá certo? Norma SME B3610, tá certo? Então, você vai identificar... Quando você tem identificando isso aqui tudinho, você vai chegar... O cara vai lá na loja por exemplo, lá na Tuboaço, por exemplo, na Tuboaço. E aí ele vai chegar, eu quero esse tubo de 6 polegadas, schedule 40, a SME 3610, né? E aí a gente vai vender lá, ó, a quantidade, vai te vender um tubo, por exemplo, se for 3 metros, né? Que o tubo ele é vendido de 6 metros, tá certo? Esses tubos aí são vendidos de 6 metros. Esses tubos são vendidos de 6 metros, esses daí especificamente. E aí se você precisa de 5 metros, você vai usar 6 e vai descartar um, né? E aí é importante saber essas coisas para comprar, por quê? Porque o valor desses itens são elevados, tá certo? São elevados. Então se você faz lá um projeto e compra 50 tubos e tá errado depois, para trocar, meu amigo, vai ser muito difícil, tá certo? Vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, né? Então é bom você especificar direitinho, né? Saber, você vai lá na norma, saber qual é a pressão que esse tubo aguenta. Se ele aguentar a pressão que você quer de trabalho, beleza, você pode utilizar ele. Se ele não aguentar, você tem que ir para outro schedule maior, por exemplo, ou menor, né? Se for uma pressão muito mais baixa, você pode ir para um menor para economizar dinheiro. Então eu peguei esse trecho aqui, ó. Vou pegar esse trecho aqui, ó, tá? Esse trechinho aqui. E aí vou mostrar a foto para vocês como que fica. Então tem aqui o T, tá? De redução de 8 para 6, tá certo? Esse T aqui, ó. Esse T aqui, de 8 para 6, ligado por solda. Então tá bem aqui ele, ó. Olha a solda. Aqui é 8 polegadas, tá? E aqui sai 6 polegadas. Tá certo? Então, a redução dele na verdade aqui, ó. Aqui é a solda, né? Solda. E aqui sai 6 polegadas, tá? Aqui sai 6 polegadas. Aí vem outro joelho aqui, ó. Outro joelho. Tá?
outro joelho. Aqui a ligação dele por solda, tá certo? Aqui a solda aqui que já tá até pintada. E aí vem um outro T com a espera para flange. Então tá aqui, ó. Esse T e tá aqui a flange, ó. A flange com a espera, né? Então tampão aí, tá certo? E aqui a gente tem uma válvula de gaveta, né? Uma válvula de gaveta aqui, ó. E aqui uma outra saída para fazer um bypass, né? Que é essa daqui, tá? Então você identifica você faz esse desenho, você identifica, e aí fica fácil para a empresa que vai construir poder fazer o seu projeto, né? Se vocês observarem aqui, a gente tem aqui de novo, novamente aqui aquela válvula, essa daqui, ó, tá? Essa válvula aqui, e ela tá bem aqui, ó, tá certo? E como vocês podem ver, né, esse tubo especificamente para essa pressão que vai ser utilizada aí, vai ser a solda de argônio depois do eletrodo, tá? E aí tem uma norma específica para isso, tá? Geralmente esses tubos aí, depois que você faz, você tem que chamar um cara que se chama inspetor de solda, né? Inspetor de solda, que é um profissional que ele é formado em engenharia mecânica ou engenharia naval ou metalúrgica com o certificado de inspetor de solda. E aí ele pode fazer a inspeção de solda. Então tem até, dependendo do tipo de tubo que você for instalar, tem 2 níveis de inspeção de solda, né? Tem um que é um certificado, o outro que é um outro mais além, tá? E geralmente os profissionais aqui de Manaus que eu conheço que fazem isso, na verdade eu só conheço um, ele cobra R$1.000 por ponto de solda. Então ele vai chegar aqui, vai analisar esse, vai te cobrar R$1.000 por ponto de solda, né? Então ele vai te dar uma inspeção, vai fazer um laudo, tá? Pra te dar um ok, falar, ó, essa solda tá ok, pode utilizar. E aí também tem norma para pintura, tá? Então tem que ser um tipo de, dependendo da área que você está trabalhando, que você está instalando tubo, tem que ter um tipo de pintura adequado. Tem que ser uma tinta adequada, tem que ser uma cor adequada também, tá? Mas o mais importante, antes de você começar todo o projeto, para você que vai projetar, é saber ler e interpretar desenho, saber olhar para um ambiente 3D e falar como que vai passar a tubulação, entendeu? Fazer esse desenho para poder sair do papel e construir na prática. Depois você vai ter que saber fazer também na área de automação, que você vai utilizar muito, né? Na parte de pneumática, são esquemas hidráulico pneumático, tá? E para você saber esses esquemas, você tem uma norma que ela padroniza os símbolos de válvulas, tá? De equipamentos pneumáticos e hidráulicos. Ela tem uma padronização, digamos assim, uma padronização. Essa norma é a ISO 1219, NBR ISO 1219, tá? Eu vou deixar para vocês aí também no material, tá? Eu tenho essa norma. Então, é muito difícil a gente conseguir decorar todos os componentes, tá? É muito difícil. Então, geralmente, o que você vai fazer? Você vai lá na norma, você pega a norma, vê o que é o negócio, tá? Vê o que é o negócio, aí você olha o projeto, vamos supor que alguém fez um projeto para você, você olha o projeto, aí você sabe identificar, tá certo? Outra maneira também de você saber cada coisa é você baixar o programa Festo Fluid Sim, tá? E lá nele também você tem ali a identificação das válvulas, tem o modelo, tá certo? Tem o modelo, inclusive tem a fotinha, tudinho, tem a opção lá para você clicar lá para ir atrás da fotinha. E aí você vai compreender melhor, né? E aí você vai ter que fazer um padrão aqui, um desenho, um esquema hidráulico pneumático, que ele vai ser, para você começar a entender ele, você vai ter que entender ele inversamente ao esquema elétrico. O esquema elétrico, o fluxo de energia é de cima para baixo. Já no esquema pneumático hidráulico, o fluxo de energia é de baixo para cima, tá? Então, geralmente a gente tem aqui no primeiro nível, a gente tem o fornecimento de energia, né? Fornecimento de energia, então, compressor, reservatório de ar, a unidade de manutenção, tá certo? E aí, depois a gente vem para a entrada de sinais, tá? Então, tem os elementos de entrada, que são válvulas com ativação manual, sensores pneumáticos, etc, tá certo?
E aí nós temos também depois os elementos de processamento, né, como válvulas lógicas, tá? Então nós podemos fazer lógicas também. Existem válvulas que elas funcionam normalmente fechada, ela é normalmente aberta. Se uma válvula normalmente fechada passa o tubo por ela, ela vai acionar diretamente, e aí ela pode acionar outra, uma válvula que é normalmente uma via dessa válvula normalmente fechada pode acionar uma válvula que é normalmente aberta para ela ser acionada e assim por diante. Então você pode fazer uma lógica também utilizando o circuito pneumático, tá certo? E aí nós temos sinal de saída, que são os elementos de controle, né? Como por exemplo uma válvula direcional e a execução do comando final, que são cilindros, motores e entre outros, né? Então basicamente nós temos aí os atuadores. E na linha, na sua fábrica, geralmente a estrutura da linha de distribuição de ar comprimido, né? Ela vai vir por cima, tá certo? Ela vai vir por cima devido à facilidade de você fazer a distribuição, né? Então, você vai ter lá o compressor, tá? Você vai ter o compressor. O compressor você vai ter o reservatório de ar comprimido, tá certo? E aí você vai ter a linha principal que leva para a linha ou para as linhas, né? Você pode ter uma ou mais linhas de distribuição, né? Aqui nessa fonte a gente tem só uma linha de distribuição, mas geralmente na fábrica do principal nós vamos para outras linhas, tá? E dependendo eu já vi fábricas também que tem um compressorzinho auxiliar, né? Auxiliar, tá certo? Também der problema nesse aqui, para manutenção esse aqui funciona. Sempre no sistema que a gente chama de redundante, tá? E com várias linhas de distribuição, né? Então aqui a gente tem uma linha principal, ela divide e vai só para uma linha de distribuição. E da linha de distribuição você vai fazer as linhas de serviço, tá? O que são as linhas de serviço? É a distribuição para você poder utilizar ali no seu equipamento, tá? Ou na sua ferramenta. E aqui tem um exemplo aqui, ó, da linha de distribuição saindo, tá? Filtro de ar, o regulador, a válvula, né? Filtro de ar, regulador, e vai para um equipamento aqui que é acredito que seja uma pistola ou algum outro equipamento pneumático aqui, tá certo? E aí o importante dessa linha de serviço, né? Saindo da linha de distribuição para a linha de serviço, é importante fazer esse bico saindo para cima, tá? Então, sempre quando você estiver fazendo na fábrica, você vai fazer dessa forma, tá certo? Isso aqui é uma coisa muito comum você vê na indústria, tá? Mas como você não presta atenção, às vezes você pode fazer uma conta de componentes errado, tá? Você pode esquecer de colocar essa curva na sua conta, tá certo? E aí tem que fazer outra viagem na loja para comprar o componente que faltou, né? Você pode esquecer de comprar essa união, né? Porque se você, vamos supor que você faz um projeto partindo direto, provavelmente quando o montador lá for montar, né, o da manutenção, o técnico da manutenção, ele vai falar, ó, tá errado isso aqui, ó, tem que comprar isso, aí tu vai ter que voltar lá, comprar isso aqui, esse 45, essa curva, essa união aqui, para ele poder montar. E aqui eu tenho aqui uma vista melhor da rede de ar comprimido, tá certo? Como vocês podem ver, se vocês olharem aí para a fábrica que vocês fazem estágio ou trabalham, vocês vão olhar para cima e vão ver que tem ali em cima tem as eletrocalhas, tem os eletrodutos, que são a distribuição de elétrica, né? E tem também a distribuição de ar comprimido, se a sua empresa utilizar isso nos equipamentos dela, né? Que a maioria das empresas utilizam ar comprimido hoje em dia. Então você vai ver que tem aquela corzinha azul lá, específica, tá certo? Ou cinza. E ela é justamente para ar comprimido, tá? E aí quem trabalhar com manutenção mesmo vai ver que você, de vez em quando, você vai ter que ir lá num domingo dar manutenção num compressor, tá certo? Trocar filtro de condensador, etc. Fazer limpeza. Ou pelo menos coordenar as pessoas que vão fazer, né? Então dependendo aí se você conseguiu aí uma vaga aí melhorzinha de gerente de manutenção, por exemplo, você vai lá só coordenar as pessoas, né? Senão você vai ter que você mesmo fazer.
E aí no sistema hidráulico de potência, então o sistema hidráulico de potência ele é parecido com o sistema pneumático, tá certo? Ele é parecido com o sistema pneumático. O fluxo dele também é de baixo para cima, tá? Então aí, todos seguem a norma 1219, né? NBR 1219. E o símbolo das válvulas são os mesmos, tá certo? Os símbolos das válvulas são os mesmos. A diferença é só que a gente tem aqui, geralmente tem um circuito de unidade de potência, né? Então para trabalhar com a pressão maior. Com a pressão maior, né? E aí como vocês podem ver, nós temos o fluxo e o retorno, né? E sempre o filtro também é diferente, tá certo? O filtro também é diferente. Geralmente esse filtro você tem que fazer manutenção periódica e trocar ele, né? Porque devido ao regime de trabalho, esse fluido ele vai desgastando bastante. E aí você tem que trocar esse filtro de óleo, por exemplo. Aí, vamos supor que seja um óleo aí nesse sistema. E igualmente o carro, por exemplo, todo de 10 mil quilômetros mais ou menos, o pessoal recomenda 10 ou... Na verdade o pessoal recomenda a cada 2 trocas de óleo trocar o filtro de óleo, né? Eu, por exemplo, eu sempre troco porque o carro andar com óleo novo e com filtro de óleo novo aumenta bastante a vida útil do motor. E aí nós temos aqui uma coisa interessante para você ver desses dois, quando é pneumático e quando não é pneumático, né? É esse símbolo, ó, quando a entrada do fluido for totalmente coloridinho, preto, né? Na verdade, preto, tá falando de fluido. Quando for aberto assim, tá falando de pneumático, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui. Tá falando aqui de fluido hidráulico, tá certo? Quando for se fosse assim, ó, aí estaria falando de pneumático, tá? Então aqui novamente aqui, ó, nós temos aqui, ó, os elementos auxiliares, filtro, reservatório, conexões, tubulações, tá certo? Elemento de entrada, bomba hidráulica, tá? Elemento de entrada, então, aqui a bomba, aqui, ó, filtro, elemento. E aí nós temos elemento de regulagem, ó, válvulas reguladoras de fluxo, de pressão, tá? Então tem que ter a regulagem, né? Tem aquelas válvulas também chamada de retentora, né? Válvula retentora. Então a função dela é justamente fazer esse controle de fluxo e pressão. E aí temos os elementos de comando, tá? E temos aí os elementos de trabalho, atuadores lineares e rotativos, né? Então, qual que, assim, se você perceber, na área de automação você vai ter alguns equipamentos que funcionam com o sistema hidráulico, outros que funcionam com o sistema pneumático. Então, qual vai ser o critério para você escolher entre esses dois? Que vai ser o critério fundamental que você vai decidir se você vai escolher entre os dois. Vai ser o controle de velocidade que você quiser, tá? Se você precisar de um controle de velocidade, eu preciso que essa haste do pistão ande com velocidade constante. Você vai ter que escolher o hidráulico, o sistema hidráulico, tá certo? Por quê? Porque com ar comprimido é muito difícil fazer esse controle de velocidade. Agora, se você quer um sistema que só que abra, feche, que tenha velocidade alta, mas não precisa ser constante a velocidade, você pode usar o sistema pneumático, tá certo? O sistema pneumático ele é mais barato e ele é de manutenção mais fácil, tá certo? Mas se você precisa de um projeto de automação que leve em consideração a constância, controle de velocidade, você vai precisar do sistema hidráulico, tá? Utilizando algum óleo hidráulico. Funções dos fluidos hidráulicos: então, transmitir pressão, lubrificar as partes da instalação, refrigerar, amortecer oscilações de pressão, proteger contra a corrosão e remover impurezas, tá certo? Então são coisas bem triviais, né? E aí aqui a gente tem um outro sistema também que vocês precisam conhecer, né? Então a gente já partiu aí, vocês teoricamente, nesse curso todo que vocês já estudaram, né? Vocês já devem saber sobre sistemas hidráulicos, pneumáticos, né? Que essa revisãozinha que eu botei aqui, isométricos, né? Então vamos supor que você sai aqui para a indústria, você sabe olhar um desenho isométrico, você sabe como que é uma rede hidráulica pneumática, você sabe
quando utilizar pneumático, quando utilizar hidráulico, né? Então essas coisas que eu mostrei para vocês são coisas básicas, tá? Então você não precisa, você precisa saber tudo, não. Você precisa saber o que você precisa saber. É onde procurar informação e saber o básico. Saber, rede hidráulica, rede pneumática é aqui. Onde que eu procuro? É a norma 1219, é a norma SME. Então é isso que você precisa saber, tá? O negócio é você não chegar voando como se não soubesse nada. Você precisa saber o básico. E aí lá você vai conseguir, você já conseguiu se formar, que é muito difícil, e imagina lá no trabalho, já ganhando dinheiro, você não vai conseguir pegar uma norma e desenvolver, então você precisa saber o básico, tá? Então outra coisa que é muito importante, que talvez vocês se deparem aí, dependendo da área que você trabalhar, são a interligação de sensores em sistemas de alta temperatura, por exemplo, tá certo? E isso aqui... Dentro de tubulação ali nós temos basicamente aquilo ali, é isso aí que a gente viu, tá? Esse é o basicão mesmo, mas a partir disso você olha e já consegue ir correr atrás sozinho do conhecimento ali para terminar o projeto de acordo com o serviço que você estiver executando. Mas esse daqui também é e essas coisas que eu tô falando para vocês são coisas que quando eu saí da faculdade, eu saí e eu chegava assim para trabalhar e não sabia nem o que era, entendeu? Pra vocês terem noção. Tipo, o professor, tu passou o período todo estudando só fazer lógica no festo fluid sim, beleza. Mas quando tu sai, isso daí importa, mas não importa tanto. Tu tem que saber olhar qual é o equipamento, como que interliga, qual é a mangueira que utiliza, qual é o conectorzinho, qual é o tubo que leva o fluido. E essas coisas que você tem que saber. Isso aqui foi uma coisa também que eu nunca tinha visto, que é interligação de sensores em alta temperatura, tá? Então esse sistema, o que acontece? Você tem lá uma tubulação que passa ali um fluido com alta temperatura, você não pode colocar um sensor de temperatura perto, um sensor de temperatura, de pressão perto, né? Então você vai ter aí algumas considerações para fazer essa interligação, né? O sensor de temperatura, por exemplo, você instala lá o termopar somente, aí puxa uma tubulação de elétrica e leva o cabo até o sensor a uma distância segura. O sistema de pressão, ele tem que estar em contato com o fluido para poder medir a pressão. E aí, como é que você vai fazer? E aí que entra esse tipo de tubulação, que é uma tubulação muito utilizada, tá, nesses sistemas, que ela utiliza uma tubulação que é do tipo que é chamada de Swash-Lock, tá certo? Swash-Lock, tem até a marca que vende com o mesmo nome, tá? Que ela, quando é enroscada uma na outra, ela trava, tá certo? Geralmente esse tipo de tubulação ela é vendida de inox, cobre, latão e alumínio, né? E aí um exemplo de utilização dessa instalação aqui é em ar-condicionado, tá? Então ar-condicionado, quando ele instala, tem essa tubulação que vai lá pro o split, quando está do condensador para o compressor, você vai ver, ele vai apertar lá um negocinho, esse negocinho quando ele aperta, ele trava ali na tubulação e aí ela já está pronta, tá certo? Então ele deixa uma uniãozinha lá que ele pode tirar quando ele vai fazer manutenção no ar-condicionado. Esse é o tipo de conexão, é Swash-Lock o nome, tá certo? Já tem esse travamento. Então tem travamento simples com travamento duplo, que é o caso dessa linha, por exemplo, de produtos químicos, tá certo? Então aqui, por exemplo, nesse desenho nós temos aqui, aqui temos o sensor de temperatura e aqui a linha, fluido. E aí eu tenho a tubulação, E aí nessa tubulação, você vai deixar uma válvula de gaveta aqui, tá? Uma válvulazinha, um registrozinho você vai deixar, na verdade, né? Registrozinho. E aí você vai deixar a espera aqui para você fazer. Você vai criar esse ponto aqui que é a união para ligar esse tubo com esse tipo de conexão. E daqui você vai vir com esse tubo aqui de inox, por exemplo. Nesse caso aqui é inox, tá? E aí você vai ter a entrada aqui, Você vai chegar aqui, vai ter uma derivaçãozinha, vai ter uma válvula de saída, uma válvula de entrada, tá? E aqui você vai ter outro T e vai ligar aqui no sistema, né? E aí por que tudo isso? Porque aqui nesse tubo você vai ter que colocar um fluido, que aí vai depender, tá? E aí vai depender. Se você tiver dependendo da temperatura, esse fluido, por exemplo, pode ser glicerina. A glicerina, tá? Que é um fluido inerte. E qual vai ser a função da glicerina? Vai ser usar a transmissão, a compressibilidade para transmitir esse sinal de pressão até o
o equipamento. Então você vai ter que fazer a selagem desse tubo, tá? Depois de montar ele todinho, você vai ter que fazer a selagem. O que é a selagem? Por isso que tem essa, você vai abrir aqui, ó, e aí você vai colocar glicerina, vai encher, né? Na verdade você fecha aqui primeiro você vai enchendo, e aí depois você abre aqui para tirar o ar que tá sobrando, para a glicerina ir descendo até para ficar totalmente cheio, tá? Para poder fazer a selagem. Esse tubo ele tem que ficar perfeitamente, completamente cheio de glicerina, tá certo? E aí para vocês verem que na indústria geralmente tem uma pessoa, né, que ela é responsável por fazer essa instalação aqui, que ele é chamado de tubista, tá? O pessoal conhece também como tubista, tá certo? Mas para mim eu sou chamado de tubista. Então a função dele é fazer essa ligação. Ele tem lá, ele sabe utilizar o dobrador, ele faz tudo certinho, bacana, tá? E deixa legal pra você. Não é difícil não, não é difícil não. Se você falar, eu quero ser tubista, você consegue, tá certo? Então ele também ele é contratado como instrumentista, vocês terem noção, né? Como eu falei pra vocês, tem a automação e a instrumentação, né? O que é automação? Automação é você ali na área do projeto ali, interligar fazer o programa do CLP, fazer a interligação com a central de comando, né? Por exemplo, fazer o supervisório, ali é automação, então falando de automação, né? Fazer ali o projeto. E aí tem essa parte aqui de instrumentista, né? Que é uma função que existe aí na indústria. Instrumentista, o que ele faz? Ele, por exemplo, ele calibra instrumento, ele vai calibrar, ele vai garantir que esse instrumento funcione de acordo com a pressão, ele está lendo a pressão correta. E tem um instrumentista aqui que é o que vai fazer o tube, né? Que é o chamado de tubista também, né? Que é instrumentista, tá certo? Instrumentista. Então, é uma profissão que existe, tá certo? Para vocês verem o tamanho da importância do serviço, né? E dentro de tubulações, basicamente, que vocês vão ter que conhecer esses tipos, né? Então a tubulação, ela vai ter que ser escolhida de acordo com a pressão, com o regime de trabalho, tá certo? Com o tipo de fluido. Então você vai ter que escolher a tubulação, você vai ter que saber fazer ali um isométrico, comprar as peças, curva, 45 graus, T, enfim, todos os equipamentos necessários para você montar sua tubulação, e vai ter que contratar profissionais que tem ali experiência, conhecimento na produção daquele tipo de tubulação, tá? Então você vai fazer o projeto e vai contratar alguém, certo? Fazer o projeto e vai contratar as pessoas capacitadas ali para realmente pegar na ferramenta e fazer, né? Ou você também pode fazer um curso aí, aprender a operar as ferramentas, fazer alguns cursos e conseguir você mesmo fazer, né? Com a ajuda aí de ajudantes, porque geralmente aqueles tubos lá, por exemplo, a gente tinha que levantar na talha, esse aqui que eu mostrei pra você. Tinha que levantar esse tubo na talha, e aí às vezes para botar ele no local eram 5, 6 pessoas só para usando a talha para alinhar ele para poder colocar no local, né? E aí você tem que entender também a rede de ar comprimido, tá? Que você vai olhar para sua fábrica, 99,9% das fábricas tem uma rede de ar comprimido. Você vai olhar para cima e vai ver a rede de ar comprimido. Então você vai ver esse desenho aqui e vai ver a rede de ar comprimido e vai entender que aquilo ali você precisa para fazer a automação das suas máquinas, tá certo? Então essas são entradas, né? Igual aquela história que eu falei para vocês, ó, vocês têm que saber fazer, escolher qual é a bitola do cabo, dimensionar o cabo. Vocês têm que saber isso, cara. Vocês vão ser engenheiro, vocês vão chegar, isso daí é o mínimo, né? Então essas coisas que eu tô passando para vocês aqui também é o mínimo que um engenheiro de controle de automação tem que saber quando ele sai, né? As outras coisas ele vai conseguir na prática, ele vai trabalhando ali, vai estudando. O importante é ele saber o básico para ele poder já chegar e se situar, para poder gostar ali do serviço do que ele vai executar. Então quando ele tem aquela paixão ali que ele gostou, ele
vai atrás e encontra informação rapidinho e termina o serviço, né? E aí, por último, né, para fazer a leitura aí dos circuitos pneumáticos, né? Então, o mais importante aí na área de automação é saber entender as válvulas, né? Então, a válvula é muito simples, tá certo? Por exemplo, você vai contar os quadradinhos dela e aí você vai ver que isso aqui é posição. Então, essa aqui, por exemplo, essa daqui tem duas posições, e ela tem quantas vias? Você vai pegar assim, vai ver o lado que tá saindo os pontinhos aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui é via, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vias. Duas posições, 5 vias. Essa de baixo aqui, por exemplo, ela tem 5 vias barra 3 posições. 3 posições, tá? Então tem um quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, tá certo? E o que significa cada via, então? 1, pressão. 2 e 4, vias de utilização, tá? Vias de utilização. 3 e 5, vias de escape, né? Por essa via que faz aquele barulho, o que pode interligar, tá certo? Ou pode fazer o retorno, né? Geralmente a gente tem lá uma para interligação e outra para retorno, tá? E aí nós temos aí alguns tipos de acionamento nessas válvulas. Por exemplo, nós temos acionamento manual por botão, acionamento mecânico por mola, acionamento pneumático. Então a gente tem ali um piloto pneumático, que é aquele caso quando você quer fazer uma lógica com circuito totalmente pneumático. Tem um acionamento mecânico por rolete, o acionamento manual por pedal, o acionamento elétrico por solenoide, tá certo? E o que isso significa? Bom, significa, por exemplo, se eu botar aqui, ó, esse símbolo bem aqui, significa que tu tem um acionamento, uma válvula de 5 vias, 3 posições, com acionamento manual por botão, e aí tu bota aqui, ó, e retorno por mola, tá certo? Retorno por mola. Aqui, por exemplo, nós temos aqui uma válvula de 5 vias, 2 posições, acionamento por solenoide. Então nós temos solenoide dos dois lados. Aqui, ó, 5 vias, 1, 2, 3, 4, 5, 2 posições e acionamento por solenoide. Só que essa aqui tem um retorno por mola, certo? Então o que isso significa? Quando tu acionar o solenoide, essa válvula ela vai executar o comando de uma das posições, tá? Que tu escolheu. Então ela vai executar esse comando. Na hora que tu desligar tu cortar a energia dessa solenoide, ela vai por mola, ela vai voltar pro princípio inicial, né? Essa daqui não, tu vai acionar, tá certo? E aí ela vai para um lado. Mas para ela voltar para outro lado, tu vai ter que desligar essa daqui e acionar essa daqui, tá? Então é basicamente assim que você vai fazer a leitura dos esquemas hidráulicos, tá certo? E aí a gente fica por aqui. Eu vou deixar aí aqueles vídeos aí na descrição aí na sala do Class, tá certo? E também vou deixar todos os arquivos que vocês precisam para fazer o exercíciozinho que eu deixei para essa semana. Um forte abraço e bons estudos.